E a gente vai, então, chamar agora a primeira mesa, que vai ter como mediadora a conselheira Fabiana. A Fabiana, deixa eu pegar aqui, peraí, é psicóloga das políticas públicas de saúde em Blumenau há 19 anos e atualmente é conselheira efetiva do 11º plenário. Possui especialização em psicologia e saúde mental, em saúde da família e comunidade e formação em terapia cognitivo-comportamental. Atua em vários serviços, né, desde o CAPS-AD, Centro Integral à Saúde da Mulher, e atualmente é psicóloga da Unidade de Saúde Prisional de Blumenau. Fabi, por favor, assuma aí o comando. Obrigada. Sei. Teste som. Então, bom dia a todas, todos e todes. Eu vou estar chamando, né, a mesa para compor. Só, então, reforçando o que a Paula colocou antes, conforme vocês forem tendo dúvidas, vão anotando num papel, né, a pessoa a quem se dirige e, de repente, até o e-mail, porque caso a gente não consiga estar debatendo, né, de repente o convidado pode, ou a convidada pode estar enviando para vocês, tá certo? Então, eu gostaria de chamar para compor a mesa a Ana Terra de Leon. A Ana Terra, ela é mestre em História pela UFSC, graduou-se também em História pela UDESC e tem especialização em Linguagem e Poética da Dança pela FURB. Suas pesquisas envolvem a emergência da psiquiatria em Santa Catarina durante o Estado Novo, a partir da inauguração do Hospital Colônia Santana. Gostaríamos também de chamar o Rafael Trave, é coordenador pedagógico do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Campus Joinville. Ele é especialista em educação de jovens e adultos, tecnólogo em gestão hospitalar, estudante de psicologia e ex-usuário do CAPS-3 Delírios de Joinville. Obrigada, Rafael. Vamos chamar também de Paula Minotto da Silva. De Paula é psicóloga, mestra em saúde coletiva da Unesc, doutoranda em saúde coletiva pela UFSC e docente no curso de psicologia e no programa de residência multiprofissional em saúde mental e atenção psicossocial da Unesc. Atua como diretora regional sul da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, supervisora clínico-institucional do CAPS-2 de Itajaí e ex-trabalhadora de saúde mental no SUS. Então, né, essa mesa potente, né, vai abrir, então, com o tema Resgate do Histórico da Luta Antimanicomial e Desafios Atuais. Então, Ana Terra, por favor. Tá. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, especialmente a Pamela, né, que foi quem fez o contato. Gostaria de agradecer todo mundo que está presente aqui. Sim. Bom, então, por uma questão do tempo, né, como a gente já está um pouquinho atrasado, eu vou iniciando a minha fala. Eu fiz uma escolha de fazer uma breve cronologia e um pouco de uma reflexão, de uma discussão histórica aqui com vocês. Porque eu não tenho muito tempo, eu não trouxe fontes históricas como eu gostaria, como eu sempre faço. Quem já fez aula comigo sabe, né, que sempre tem uma fontezinha histórica, mas hoje, excepcionalmente, nós não vamos ter. Pode passar, por gentileza. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer, antes de começar, é justamente entender o que a gente está chamando de manicômio, né? Para a gente falar de luta antimanicomial. Afinal de contas, o que é essa instituição?
E, afinal de contas, isso se resume a uma instituição, se resume a um estabelecimento, se resume a um prédio, né? É possível a gente falar de manicômio sem pensar uma lógica manicomial? E é um pouquinho disso que eu gostaria de discutir com vocês aqui, trazendo brevemente, óbvio, né, um histórico do nosso país, já que eu sou uma historiadora e eu acredito que tenham me chamado justamente por isso, né? Bom, eu gosto de pensar o manicômio, como eu disse anteriormente, como uma lógica. Quando a gente entende o manicômio como uma lógica, a gente começa a compreender, a gente abre espaço, na verdade, para a gente compreender aonde que está o manicômio nas nossas atitudes e no funcionamento das coisas, mesmo na atualidade. É comum que se diga que o manicômio no Brasil não existe mais. Isso, na minha opinião, é uma mentira, ou, pelo menos, um engano. Pode ser um engano honesto. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque nós temos instituições ainda fechadas, como é o caso dos antigos manicômios judiciários, atuais hospitais de custódia. Aqui nós temos uma resolução 487 do CNJ, que veio aí para tentar dar conta disso, né? Vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa política pública, porque a gente tem um histórico de políticas públicas de saúde mental no Brasil que não são lá muito bem cumpridas, né? Mas eu estou me adiantando. Vinha falando para vocês sobre o manicômio. O manicômio ele é uma instituição, ele é uma lógica que se baseia no que eu poderia dizer que são 3 princípios. Claro que a gente poderia depurar isso aqui e fazer um seminário inteiro só sobre os princípios do manicômio. Mas, como a gente não tem muito tempo, eu vou salientar para vocês o princípio do isolamento, ou seja, a ideia de que é necessário para tratar alguém em sofrimento ou alguém considerado louco, se a gente entender a loucura como uma categoria social, né? Ou alguém com um transtorno mental isolado do restante da sociedade. Então, a própria noção de que essa pessoa precisa ser isolada numa instituição específica para ser atendida, ela já é um alicerce da lógica manicomial. E aí aqui a gente já começa a pensar num probleminha de algumas instituições que ainda existem no nosso país e que não são o manicômio judiciário, inclusive, né? Em segundo lugar, a justificativa da periculosidade, ou seja, um salto lógico que se faz, né, de que se essa pessoa tem um transtorno, então ela é automaticamente perigosa. A justificativa da segurança, ela é muito importante para sustentar a lógica manicomial. E a segurança não é nem só a do entorno. Quantas vezes não se prendeu pessoas por 30 anos ou pela vida inteira porque ela constituía um perigo para si própria? Então, um segundo princípio que eu gostaria de salientar é esse, o princípio da periculosidade. E, por fim, o manicômio, enquanto instituição, e aí agora eu estou falando especificamente de prédio, é um lugar de exclusão e de correção. Por que as pessoas vão para o manicômio? Porque elas precisam ser retiradas do convívio, porque elas são consideradas perigosas, etc., etc., mas porque elas precisam ser corrigidas. E o que precisa ser corrigido? Precisa ser corrigido um comportamento sexual, um comportamento em relação à sua expressão de gênero, um comportamento, às vezes, em relação ao seu trabalho, um comportamento em relação à escola, por exemplo, no caso das crianças. Então, a gente está vendo aqui que é uma instituição... Pode passar, por gentileza? É uma instituição que ela faz uma certa gestão da improdutividade, né, de pessoas que, seja temporariamente, ou seja, por uma forma de se expressar, de ser, de se manifestar, enfim, elas não se encaixam numa determinada lógica produtiva, que é preciso que se diga a lógica produtiva do capital, né? Porque, afinal de contas, a gente vive, já foi dito, né, vivemos em uma sociedade, essa nossa sociedade ela é capitalista. Quando a gente fala de Brasil especificamente, como que eu estou em termos de tempo? Quanto que eu estou em termos de tempo? 10 minutos? Tá. Quando a gente fala de Brasil, a gente precisa pensar, né? Gente, eu vou levantar. Eu estava tentando me manter sentada, mas eu não consigo. Quando a gente fala de lógica manicomial no Brasil, a gente precisa pensar algumas coisas que são próprias da história do nosso país, né? A historiadora puxando a sardinha para o seu lado da brasa. Mas, infelizmente, eu vou ter que fazer isso aqui, né? A gente não pode deixar de pensar, por exemplo, que nós somos um país que passou...
Pronto. Ai, que formal, gente. É porque não dá pra ver. Alô, alô. Claro. Vocês me escutam bem se eu falo daqui? Não? Porque pra mim que você tá vendo. Eu posso gesticular. Alô. Acho que pode ser um pouquinho mais perto. E aí, pessoal aí do fundo? Sim. Tá de boa? Beleza. Depois eu pego o microfone para dar o show. A gente precisa pensar, então, que nós somos um país que passa por uma colonização, né? Nós somos um país que passa por séculos de escravidão, e essa escravidão, ela cria um problema super grande, que é o problema do racismo, e não tem como a gente pensar psiquiatria e saúde mental sem pensar racismo, porque a gente não tem como pensar a instituição manicomial sem pensar racismo. Porque, no fim das contas, principalmente num país como o nosso, a gestão dos improdutivos se trata de fazer uma gestão racial da população. Alô. Ó, que chique. Para mim, está tudo ótimo. A coisa é eles. Tá bom? Beleza. Bom, então, além da questão de raça, tem aí uma questão de gênero, né? Quando a gente olha historicamente para os manicômios, e aí vocês podem depois pedir, eu posso passar uma lista bibliográfica para vocês de indicações que falam especificamente sobre prontuários de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, que não é só a minha pesquisa, tem um monte de historiador aí fazendo esse trabalho. A gente vê, por exemplo, mulheres que foram internadas porque traíram o marido. A gente vê mulheres que foram internadas porque se vestiram com roupas masculinas para andar de trem. Provavelmente porque não queriam ser importunadas por outros homens por estarem sozinhas, mas pode ser uma questão de identidade de gênero também, apesar de que a gente não tem muito como saber, porque as fontes históricas são escritas pelos psiquiatras. E os psiquiatras, eles sempre vão escrever com aquele filtro daquilo que eles acreditam que é o correto, não é? É preciso que se diga que não só os psiquiatras, né? Psicólogos também podem e fazem muito isso. Bom, então a gente está falando de uma instituição, né, que se pauta na violência institucionalizada, que se pauta na exclusão, que se solidifica na década de 40, justamente no período do Estado Novo. Aí vocês podem puxar as aulas de história do colégio, né? Vocês vão lembrar que essa é a fase ditatorial do governo Vargas. A política pública, a primeira política pública de psiquiatria no Brasil, ainda não dá para chamar de saúde mental, porque esse conceito nem existia, né? Agora, já existia o conceito de higiene mental. A política pública, nessa época, era eugênica. Eugênica. Declaradamente eugênica. Vocês podem ir no site do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e vocês vão ter acesso à documentação. Lá está escrito com todas as letras a palavra eugenia, em diversos momentos. E as pessoas que escreveram essa documentação também formularam a legislação de 1934, que ficou em vigor nesse país até o final da década de 90. Uma legislação de saúde mental de 1934 ficou em vigor neste país até a Lei de Reforma Psiquiátrica. Claro, nós temos também... Pode passar o slide, por favor? Nós temos também alguns decretos da década de 90 que são estaduais, porque a gente já tinha uma movimentação de reforma psiquiátrica e que vão tentar fazer reformas, né, nos estados, porque a gente já tem também movimentos de luta antimanicomial rolando, né? É o caso de Santos, que a gente vai ter o primeiro CAPS, né? Todo mundo deve conhecer essa história, eu não vou entrar nesses detalhes assim mais factuais. A gente pode até marcar uma conversa em outro momento para a gente falar sobre essas questões com um pouco mais devagar e com mais profundidade. Mas percebam aqui o que a gente tem enquanto um histórico de saúde mental. E aí eu vou pegar o microfone, quase que eu não consigo mexer. É meu TDAH. Então a gente tem aqui, meu Deus, a gente tem aqui, né, em 1852, a inauguração dos 2 primeiros hospitais do Brasil, que elas se dão via decreto. Então a gente costuma colocar isso como uma marca inicial, né, do atendimento em psiquiatria, que na verdade nesse momento histórico aqui ainda é alienismo, né, ainda se trata de falar de pessoas alienadas. Depois a gente tem uma lei de assistência aos alienados, que é uma primeira legislação específica, mas ela, pelo menos até onde eu entendo, e eu posso estar enganada, se alguém tiver algo contra isso, pode me questionar depois, é uma lei que se refere especificamente ao Rio de Janeiro. A primeira mesmo, nacional,
é a de 1934, que em 1937 vai ser expandida para o Brasil todo, que é aquela legislação eugênica que eu comentei com vocês, que é uma legislação que dá praticamente todo o poder para o diretor do hospício e o médico que está cuidando da pessoa para dizer se ela pode ser liberada do hospital ou não. Então, a gente está falando de um país em que eu sei que o evento hoje é sobre psicologia, mas eu acredito que um monte de gente hoje vai falar bastante sobre psicologia, né? Então, eu vou começar falando de outras coisas e aí vocês falam de psicologia depois. A gente está falando de um país em que a política de saúde mental ela foi totalmente controlada pela psiquiatria e por uma psiquiatria bem específica, né? Ainda que hegemônica, ainda que generalizada, mas uma psiquiatria bem específica, que tem um passado eugênico muito forte. Então, o que a gente está lidando, na verdade, é com um país que fez uma reforma psiquiátrica, mais ou menos, ali em 2001, mas que tem todo um histórico de uma política pública racista, machista e propriamente eugênica, em muitos momentos. Então, esse é o desafio que a gente tem em termos de política pública quando a gente está falando de instituição. E é esse o desafio que a gente tem quando a gente fala de luta antimanicomial, né? Em 89, a gente vai ter a proposta do Paulo Delgado, que é muito famosa e tudo mais, né? Que tem, na sua origem, na proposta, no texto original, a ideia de, em 10 anos, extinguir os manicômios, né? Mas a legislação... Pode passar o slide, por gentileza? A legislação de 2001, a 216, não tem essa parte do texto. Essa parte do texto foi retirada. A gente trata como se a lei de 2001 tivesse fechado os manicômios, mas isso não é verdade. Isso não é verdade nem do ponto de vista prático. O Colônia Santana, com esse nome, não existe mais, mas o Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina ainda existe. E como o IPQ e várias outras instituições, no Recife a gente também tem, em vários outros lugares do país, nós temos hospitais psiquiátricos que existem desde o século XIX, desde a primeira metade do século XX, estão lá, com outros nomes. Mas eles estão lá, às vezes com os mesmos profissionais da gestão manicomial. E a gente tem as comunidades terapêuticas, né? Eu só vou soltar essa e vou sair correndo. Eu não vou entrar no caso das comunidades terapêuticas, eu só vou soltar e sair correndo. Então, a gente tem graves diferenças entre o projeto original, de 1989, e a lei de 2001, que é um avanço. Mas é claro que é um avanço, né, gente? A lei anterior era de 1934, espera-se que tenha um avanço, né, em 2001. Claro que a lei de 2001 ela é muito importante, porque ela... Pode passar o slide para mim? Porque ela assegura uma série de direitos, né, que não eram acessados pelas pessoas sobreviventes da psiquiatria, né, pelos antigos pacientes, né, dos hospitais psiquiátricos. Mas ela ainda assim tem uma diferença em relação ao que a gente poderia chamar de antimanicomial. Então, eu proponho que a gente pense uma diferença entre o conceito de luta antimanicomial e de reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica visa fazer melhorias, às vezes vai querer o fechamento de alguns hospitais, né? Mas reformas psiquiátricas ocorreram no Brasil em muitos momentos. Juliano Moreira fez reforma psiquiátrica no Hospício Nacional de Alienados, né? Retirando barra de janela, impedindo o uso de camisa de força, contenção mecânica, enfim, né? Esse tipo de coisa. Reformas psiquiátricas foram feitas, né? Mas a luta antimanicomial é a negação do manicômio. E ela não é uma mera negação, ela propõe algo no lugar. Ela propõe atendimento em rede, ela propõe atendimento no território, todas essas coisas que estão alinhadas com o SUS, né? Mas existe uma diferenciação. Por gentileza, pode passar? Deixo aqui, sei que eu acabei, mas eu só quero ir fechando. Deixo aqui o convite, né, para vocês entenderem, né, que é muito importante. A gente fala em protagonismo, né, dos usuários. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra protagonismo, mas eu entendo o contexto dela, né? Eu acho que é muito importante a gente fortalecer iniciativas de usuários em ambientes em que eles não estão sendo tutelados por profissionais de saúde,
né, em ambientes em que eles têm livre voz e muita agência, né. Então eu deixo aqui só um exemplo, né, em um convite para vocês se inteirarem da segunda conferência livre nacional de usuários da RAPS. Podem procurar lá no Instagram, depois vocês podem entrar em contato comigo, que eu também posso passar para vocês, tá? Que é uma iniciativa da Fabiane, que é uma militante antimanicomial, usuária da RAPS de Curitiba, e que, infelizmente, ainda é só online, porque verba para reunir gente do Brasil todo, vocês sabem que o usuário não está tendo. Bom, nem no SUS a gente está tendo direito, imagine uma iniciativa que não parte de profissionais. Não é mesmo? Pode passar? Eu acredito que esse seja, atualmente, o maior desafio, né? Integrar, de fato, a luta dos usuários, da população de rua, né? Sem passar pela tutela, inclusive do ponto de vista da atuação militante, né, de profissionais. Né? Porque, afinal de contas, o movimento antimanicomial é um movimento anti-institucional. Né? Me preocupa muito a tentativa de engessar algumas iniciativas, nunca mais vamos chamar, de engessar algumas iniciativas, né, de engessar a organização e tudo mais. Para fechar, eu gostaria só de deixar uma fala do Franco Basaglia, que é um autor muito citado, mas aparentemente muito pouco lido, ou pelo menos pouco integrado na prática, né, dos profissionais de saúde mental, eu diria. Se o ato terapêutico coincide com o impedimento feito ao doente, e aqui, perdoem o Basaglia, ele está escrevendo na década de 80, tá? A palavra doente aqui fazia sentido nesse momento. De que tome consciência do seu ser excluído através do abandono da sua esfera persecutória específica, família, vizinhos, hospital, para entrar numa situação global, tomada de consciência da própria exclusão por uma sociedade que realmente não quer, não há outra solução a não ser refutar o ato terapêutico, cujo único objetivo é atenuar as reações do excluído em relação ao excludente. Mas, para tanto, é necessário que nós próprios, prepostos do poder e da violência, tomemos consciência de que nós também somos excluídos pelo próprio fato de havermos sido objetivados na posição de excludentes. Muito obrigada. Gostaria agora, então, de chamar o Rafael. Prefere ali no púlpito, Rafael? Eu tenho a triste missão de estar sempre controlando vocês. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do CRP, especialmente a Pamela, que foi quem fez esse convite. Enquanto um estudante de psicologia, eu me sinto muito honrado. E o que eu quero trazer para vocês, então, é Delírios no CRP, uma história de psicologia em cena. Pode passar, por favor? Tá. Estranho. Então, o que aconteceu? Tem a que está salva e a outra. Tem dois modos ali. Ali, Acho que essa dá o F5, isso. Então, contra toda forma de autoridade, exceto da minha mãe. Essa foto aqui é na Conferência Macro-Regional de Saúde Mental de Joinville, no ano passado, e a outra foto foi na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, eu tinha acabado de ser diagnosticado com um transtorno bipolar, e a minha mãe, ela é psicóloga, só que ela é psicóloga, ela se formou no final da década de 70, numa época em que a psicologia ela era desconhecida e não tinha muita inserção dentro das políticas públicas. E até por conta disso, depois que minha mãe engravidou, teve meu irmão e eu, ela teve que procurar outros empregos para conseguir criar a gente, né? Então, quando eu hoje, estudante de psicologia, tenho aula de psicologia social ou de ciência e profissão, e eles começam a falar
que a psicologia antigamente ela não tinha inserção das políticas públicas e era uma profissão elitizada, eu falo, a minha mãe começou a falar. E ali na foto também tem a Janaína Henrique, que foi uma conselheira da gestão passada do CRP. Pode passar, por favor? Então, vou trazer um pouquinho de delírio para vocês. Delirar é fundamental. Tão fundamental que, se eu fosse uma filósofa importante, mudaria a máxima cartesiana para deliro, logo existo. É comum que se diga que só os loucos deliram, mas isso não é verdade. Todos nós deliramos. Quem não delira ou é pedra ou é planta. Todas as pequenas e grandes realizações humanas iniciaram com um delírio, ou seja, numa invenção da cabeça de alguém, da Rita Almeida, e está disponível na rede Humaniza SUS. Pode passar, por favor. O pessoal geralmente me chama nos eventos para eu contar um pouco da minha vida. Mas eu vou contar um pouquinho, só que no evento alusivo ao Dia da Psicóloga, vou contar das psicólogas que atravessam a minha vida. A primeira psicóloga a gente nunca esquece. Eu tinha 19 anos, morava em São Paulo, meu irmão já morava aqui em Santa Catarina, e ele me chamou para um emprego numa indústria que precisava cumprir cotas de contratação de pessoas com deficiência. Importante falar que a gente tem transtorno mental, é negro, é pessoa com deficiência. A gente é, geralmente, muito mais que uma coisa só. E eu trabalhava na linha de produção, no setor de embalagem final, e a minha função era, literalmente, encher linguiça. Eu trabalhei normal de março até novembro, e aí, quando chegou o calor, eu comecei a ficar incomodado. Teve uma situação de uma colega que trabalhava diretamente comigo. Ela foi demitida, e depois que ela foi demitida, eu comecei a ficar com medo inexplicável de também ser demitido. E aí o meu chefe falou, não, eu acho que eu vou te encaminhar para a psicóloga da empresa. E aí eu fui ver a psicóloga da empresa quando ela foi me visitar no hospital depois que eu tive uma crise. Pode passar, por favor. Então, ela, Fernanda Camargo Bressola, e ali tem a empresa que foi. Pode passar, por favor. Pode. Semestre passado, eu acabei de fazer o estágio de psicologia no Hospital Geral em Joinville. E é um hospital que ele tem a ala psiquiátrica. E eu quis trazer um pedacinho do meu diário de campo para vocês. Então, vamos lá. Das mentiras que a psicóloga, coordenadora do CAPS, contou para minha família quando fui levado de casa para a internação no IPQ, sem saber que aquilo era um manicômio, foi que eu havia sido removido com camisa de força. Isso, para uma cidade do interior catarinense, seria uma cena dantesca. Pode passar, por favor. E aqui eu me coloco que eu precisei utilizar um jaleco para poder fazer o estágio hospitalar. Então, na terceira foto ali, a minha professora, e na última foto, a terapeuta ocupacional, que eu fiquei muito preocupado. Eu tenho que me apresentar bem e certinho, com a roupa certinha. Também sou gordinho e as roupas elas não ficam bem. E aí ela fez um acompanhamento terapêutico para comprar o jaleco, mas não só para comprar o jaleco, para comprar toda aquela roupa que eu estou na foto com a minha professora. Eu chamei minha professora, é assim que eu vou para o estágio hospitalar, tá bom? Tá bom, tá ótimo, né? Então, só para mostrar para vocês, não sou baba-ovo de médico, mas se a gente for pensar que para nós, pessoas que têm o sofrimento psíquico, o que é oferecido é a camisa de força, utilizar um jaleco tem sim o seu valor. Pode passar, por favor. Aí eu vou fazer uma volta no tempo
Quando eu estava cursando mecatrônica industrial, em 2009, no Instituto Federal de Santa Catarina, a assistente social do IFES, que ela começou a divulgar um concurso promovendo a igualdade de gênero, que ia ter um prêmio de R$5.000 para quem fizesse um artigo científico sobre o gênero feminino. E eu sempre gostei de escrever, e eu pedi para a enfermeira, que era a coordenadora do curso superior de tecnologia em gestão hospitalar, para ela ser a minha orientadora, visto que eu só tinha aula com engenheiros, né? Eu falei, então, os engenheiros, o que eles vão falar sobre igualdade de gênero? E onde que eu ia buscar um campo de pesquisa para falar sobre igualdade de gênero? Fui ao CAPS 3 de Joinville. Então, foi feito ali um grupo para a minha pesquisa, onde os sujeitos era um grupo formado por usuárias, e a mediação era realizada por uma psicóloga do serviço, uma psicóloga, inclusive, recém-contratada. Pode passar, por favor. Então, aqui a minha professora, e a foto que não abriu é a foto do dia da minha formatura, né? Então, imaginem ali eu me formando, tal, fazendo o juramento da minha classe, porque... vê se ela vai... Não vai, não abriu. Sumiu. Mas eu fui juramentista da minha turma, então, no começo da faculdade, tive diversas intercorrências, e no fim da faculdade eu já estava com o juramentista da turma, ocupando um lugar de destaque e integrado ali. E nas conferências de saúde mental que eu estive ano passado, eu justamente falei desse lugar do louco enquanto cidadão e não enquanto um doente. E eu estava ali com a minha turma, não como uma pessoa que tem um sofrimento psíquico, mas como qualquer aluno. Pode passar, por favor. E quando eu comecei o tratamento no CAPS, tinha um grupo de teatro e que eles estavam ensaiando uma peça, né? Eles têm 3 peças. A primeira peça era Indignação, onde nós, pessoas com transtornos mentais, gritamos o quanto que a gente ainda é tratado feito morto pela sociedade. Cada personagem usava uma plaquinha que servia como rótulo, e no final da peça a gente tirava a plaquinha e dizia o seu próprio nome. Então, no caso, eu tiraria a plaquinha de bipolar e diria: o meu nome é Rafael Henrique Trávia, né? Só que eu adorava a minha plaquinha. Pode passar, por favor. Pode passar. Não está aparecendo as fotos. Abre o PDF que vai aparecer as fotos, é melhor. Não tem graça. Abre o PDF. O primeiro que você abriu. Não está ali? Tá. Então. Tem que fechar. Fecha esse aí. Minimiza tudo. Eu acho que é isso aí. Tá, então. Passa aqui no pendrive e ela abre o PDF. Senão não tem graça. Senão não tem. É verdade. Eu desliguei. O PDF, abre o PDF. Ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho para passar, mas daí... Isso. Aí vocês vão ver a foto de eu me formando. Ó, ali. Daí pode passar. Tá. Isso. Então... Delírios em Cena, Psicologia, Teatro e Saúde. E aí eu destaquei as iniciais, que elas formam o que é o chamado de PTS, né? Esse era o grupo que era o preferido, vamos dizer assim, o carro-chefe do CAPS 3. Pode passar, por favor. Eu adorava a minha plaquinha, porque ser bipolar explicava algumas atitudes que eu vi na vida,
E, finalmente, eu tinha sido diagnosticado, porque até então eu passei 10 anos da minha vida sendo tratado como se eu tivesse esquizofrenia, tomando remédio errado, indo para o hospital errado e dando tudo errado. Então, o quanto, às vezes, ter o diagnóstico, se é o diagnóstico correto, também é uma tábua de salvação. Mas a minha psicóloga, ela falava, engraçado você gostar tanto desse rótulo, porque a maioria das pessoas detesta. Isso eu fui construindo com o passar do tratamento, mas no começo eu amava ser bipolar. Pode passar, por favor. Então, a minha psicóloga, Fernanda Nogueira Gôngora, ela era uma das pessoas organizadoras do grupo de teatro. Vamos dizer que ela era uma líder do grupo de teatro, porque quando tinha que apresentar os trabalhos no congresso, geralmente era ela que ia. Aqui eu já estou passando para quando teve a terceira peça. A terceira peça ela chamava-se Movimentação. E ali vocês podem ver ela com o livro do Psicotango. E aqui, na apresentação da peça, então, ela dançando com um usuário. E aí é quando eu faço o convite de os psicólogos sempre unirem a teoria e a prática. Pode passar, por favor. Agora eu quero falar um pouco de luta antimanicomial. Em Joinville tem tinha um núcleo de luta antimanicomial chamado Nise da Silveira, que foi o que startou a Semana de Orientação e Conscientização em Saúde Mental. E aí ele era coordenado informalmente por uma psicóloga. Tem um pedaço de uma tese de doutorado que ele retrata um pouco de como era esse núcleo de luta antimanicomial. Durante essas reuniões, foram discutidos vários assuntos referentes à saúde mental, desde o acesso a medicamentos até a participação no colegiado de atenção psicossocial do município, em que o núcleo se faz representar através de 2 representantes. Nessas reuniões, as pessoas manifestam suas angústias e dificuldades, e, por vezes, giravam em torno de problemáticas pessoais, algumas delas compartilhadas por outros participantes. Pode passar, por favor. Então, aqui, numa caminhada pela saúde mental sim, polícia não, porque uma vez no Conselho Municipal de Saúde era dito que para as pessoas que tinham um transtorno mental, elas deveriam ser removidas com a polícia. E a nossa luta era justamente essa, pelo direito de utilizar o SAMU. E ali uma outra prática, que foi o Curta Loucura, que foi um trabalho em grupo com a Faculdade de Psicologia e o Núcleo de Luta Antimanicomial, que salvou as comemorações de Joinville, tanto em 2013 quanto em 2014, e depois ela foi institucionalizada pelo município. Pode passar, por favor. Eu sei que eu acabei, mas eu vou continuar. Sandra Lúcia Vitorino, porque ainda lutamos no Dia da Luta Antimanicomial, e aqui tem um relato da Sandra Lúcia Vitorino, que durante 20 anos ela foi coordenadora municipal de saúde mental de Joinville, quando um grupo de usuários ele foi barrado quando foi assistir o filme Nise no Coração da Loucura, né? Pode passar, por favor. Então, eles foram barrados e eles foram obrigados a assinar um documento se responsabilizando de que eles não iam quebrar nada e que iam manter a ordem, né? E aí eu pergunto, será que o pessoal que foi vestido de Barbie aí pelos cinemas também era parado com medo de que iam quebrar alguma coisa? Então eu deixo aqui minha homenagem para Sandra Lúcia Vitorino também. Pode passar, por favor. E hoje eu sou coordenador pedagógico no IFSC em Joinville, e aqui eu quero fazer uma homenagem para a psicóloga que trabalha lá comigo. Acredite no seu trabalho como a Cristina,
pois o seu chefe ele pode ter sido um usuário do CAPS. Ela chegou dia 24, dia 26 de agosto, a Pamela tinha me convidado para falar na ACE. Aí eu falei assim, eu vou levar a Cristina naquele sentido. Quando for falar mal de mim, me chama. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Por quê? Porque se alguém fosse falar alguma coisa para ela, não, ela já sabia de tudo e com eu que tinha falado, né? E foi muito legal. E ela é uma profissional que ela havia sido psicóloga do CAPS em São José. Então é uma grande alegria ter ela na nossa equipe. Pode passar, por favor. Um pouco do trabalho que ela faz. Aqui, o IFSC enquanto campo de estágio. Dessa primeira foto, essas psicólogas já se formaram, né? Tem o professor Alan ali. E a segunda foto são as alunas que estão em formação conosco. Nós não temos o curso de psicologia, mas nós somos um campo de estágio. E no setor pedagógico, eu estou atualmente chefiando. Pode passar, por favor. Então, eu marquei uma sessão com a minha psicóloga no dia do meu aniversário, né? E eu não publiquei essa foto porque eu guardei para hoje para te dar os parabéns. Parabéns a você, Fernanda Nogueira Gôngora, por conseguir cumprir o desafio descrito na Lei 10.216, trabalhando pela reinserção do usuário na família, no trabalho e na comunidade, indo ao infinito e além. Levanta, que as palmas são para você. E aí, eu queria que você viesse aqui também, né? Porque o nosso CAPS era o CAPS Delírios, e a equipe da Fernanda era a equipe Orquídea, e eu vou corrigir um erro histórico e vou entregar, então, para a Fernanda uma orquídea. E acabou. Demorou, mas valeu a pena. Obrigado. Veio lencinho na bolsinha, não, né? Na próxima a gente já tem que, né, contar com isso. Então agora a gente chama a de Paula, né? De Paula. Ah! Falei, gente, acho que ela foi enxugar as lágrimas também. Então, de Paula, fica à vontade. Aham. Aí eu vou lá levar papelzinho também. Esse aí acho que acabou. Ah, então tá. Eu passei por cima. Vou botar o cronômetro aqui porque eu falo demais. Não, eu prefiro passar. Obrigada. Então tá. Quanto tempo? Bom dia. Eu vou falar do ladinho de cá, porque eu vou passando o slide, porque como eu apostei em algumas coisas para falar hoje, e muitas coisas já foram faladas pela colega historiadora, eu vou pular uma parte e me concentrar um pouquinho em outra. Acho que aí completa, tenta casar um pouco melhor com a fala, né, de vocês, do Rafa, que fez uma bonita homenagem aqui às psicólogas. Eu fiquei bem feliz. Então, primeiro eu queria comentar, na minha apresentação foi falado mais do currículo acadêmico, mas também sou ex-trabalhadora do Sistema Único de Saúde, eu acho que essa é a parte mais bacana de falar. Eu me formei em 2004, mas em 2001 eu conheci o movimento da luta antimanicomial quando eu estive em Miguel Pereira, no Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, no famoso Encontro do Racha. Né? Então, eu brinco que eu estava na 4ª fase do curso de psicologia,
literalmente vendo cadeiras voar e não entendia muito do que estava acontecendo lá, e fui entendendo aos poucos, né, depois, no decorrer dos anos seguintes, né. Aquele foi um encontro que não terminou, um encontro muito tenso, onde o movimento da luta antimanicomial se divide, onde se cria o RENILA, então é um espaço de tensionamento dentro do movimento. Então, minha primeira experiência, eu brinco que é entrar num ônibus de uma delegação como estudante de psicologia, que conhecia o campo da saúde mental a partir do imaginário social que a gente tem, né? Louco como perigoso, louco como um sujeito que a gente precisa proteger dele mesmo. Então, como estudante de psicologia, era esse a formatação acadêmica que, como quase muitos de nós, muitos de vocês têm, era a que eu estava vivenciando. Mas aquele momento, assim, de ir para o encontro da luta antimanicomial, entrar no ônibus de uma delegação, conviver alguns dias, né, com muito mais pessoas que usavam os serviços, com usuários de serviços, do que necessariamente com profissionais, acho que descortinou um mundo que eu brinco que me trouxe uma lente que fez com que nunca mais eu conseguisse olhar o fazer da psicologia sem essa lente. Então, o meu agradecimento é aos usuários, Rafa. Os psicólogos meu é a ti. Acho que o Rafa representa muito esse lugar dos usuários na minha relação de formação profissional, porque também ele sabe que me trouxe de volta para o Serviço de Saúde Mental em 2013, né, lá em Joinville, quando eu morei temporariamente lá. E aí, falar disso, porque depois desse momento, eu me formo e trabalhei 1 ano em CAPES, mas muito mais tempo nas unidades de saúde. No momento em que 2005, 2006, 2008, quando eu vou para as unidades, 2006, quando eu vou para as unidades de saúde, se tinha uma noção de que a psicologia atuava como uma profissão antimanicomial dentro de CAPES, mas fora de CAPES é um profissional da saúde que vai fazer psicodiagnóstico, avaliação psicológica e trabalhar numa perspectiva biomédica, inclusive pela ausência de recursos que a gente tem para trabalhar na atenção básica em outras políticas. Eu achei muito bom esse seminário ser organizado para pensar a luta antimanicomial transversalmente, né, nas políticas públicas e não necessariamente no SUS e não necessariamente na rede de atenção psicossocial, porque na atenção básica, até os dias de hoje, eu entendo que a gente ainda precisa construir esse espaço de uma psicologia antimanicomial em todos os locais de atuação. De uma psicologia que é antimanicomial e que, por isso, ela é antirracista, né? Ela se posiciona contra as desigualdades e as iniquidades, que considera os determinantes sociais de saúde quando a gente fala de saúde mental. Senão, não é antimanicomial, né? Antimanicomial não é achar CAPES mais legal que prédio de hospital psiquiátrico. Acho que isso já foi muito bem descrito aqui. Então, feita essa apresentação, eu queria só comentar que, atualmente, eu não estou mais na rede SUS, diretamente como trabalhadora, mas, como docente, eu sou tutora num programa de residência multiprofissional em saúde mental, né, que foi inaugurado em 2019, na qual eu tive uma participação direta também na construção do programa. E esse programa de residência inclui 15 profissionais todos os anos na rede de saúde mental e na rede SUS. E é um grande desafio poder falar de luta antimanicomial e poder falar de atuação antimanicomial, considerando que a ciência ainda forma, né, e as academias, o espaço da academia não está dado como um espaço antimanicomial, né? Ainda que hoje eu tenha uma matriz curricular na qual eu trabalho como docente muito melhor do que aquela que me formou, a gente ainda luta também dentro das academias, e eu acho que essa luta é uma luta que precisa ser falada, né? Ser docente hoje é um espaço, acredito que muito mais confortável do que estar direto no campo, né? no chão de fábrica, como eu chamo, que é o da assistência, onde a dor é real e é muito mais pulsante. Mas, dentro da academia, a gente enfrenta outras batalhas, que são de outras ordens, e uma delas é da imposição ainda de uma lógica positivista, de forma de pensar o que é ciência e o que é cuidado, e que a gente pode não perceber, olhando de forma mais distanciada, mas, quando a gente se aproxima, a gente percebe o quanto esses últimos anos de ataque à democracia afetaram também o campo formativo, né? Então,
comum eu e outros colegas docentes ouvirem com muita frequência que estamos na academia para fazer ciência e não para militar, que militância não é dentro da universidade. Então, esse é um dos comentários assim que vão nos colocando sutilmente numa situação de ameaça, né? Então, e aí a gente precisa pensar que 80% das pessoas que se formam no ensino superior se formam em universidades privadas. E aí eu não estou dizendo que privada não pode ser crítica, mas o mercado fala mais alto nelas, né? Então a gente tem esse contexto também. Eu não vou falar muito de alienação, loucura, história da loucura, porque já foi muito bem falado aqui. A gente precisa, acho que já foi retomado. Mas eu acho que o que foi falado aponta uma coisa importante, que é, quando a psiquiatria nasce, a história da loucura, descrita pelo Foucault, é narrada, ele traz junto a reflexão sobre como o conhecimento científico é utilizado como uma arma de poder, né, como um elemento de poder. O Foucault diz que o poder não é algo que a gente dá para alguém. Né? Um profissional de saúde não vai pegar uma dose de poder e levar para o usuário, mas ele vai se relacionar de uma forma a colocar o poder num determinado lugar dessa relação. E essa relação de poder a partir do uso do conhecimento é algo que está dado também hoje e banalizado ainda no campo da saúde mental, e eu acho que é onde o manicômio aparece mais, né? Que é onde a gente coloca... se a gente muda o prédio, mas quando a gente diz que a prática não muda, é porque a relação de poder ela também não se atualizou. Quando a gente fala de protagonismo de usuários, a gente não está falando de negar o conhecimento científico, ou de negar ou de negligenciar o cuidado a partir do bom uso do conhecimento científico, mas a gente está falando de utilizar ele para enrijecer as relações e demarcar lugares que vão continuar nutrindo as desigualdades sociais que existem hoje. Né? Então, acho que é por isso que tanta gente quer te ouvir, né, Rafa? Porque eu acho que a ideia é que a gente tenha muitos Rafas, muitos usuários, muitas pessoas migrando do seu lugar social de fala. O usuário não é para ser usuário do CAPS para sempre. Né? O usuário é para ser usuário do CAPS, usuário da ABS, usuário do CRAS, mas também para ser empreendedor, para ser artista, mas também não tem que ser só artista. Né? O Ticanori fala isso no livro da reforma psiquiátrica, de reabilitação psicossocial, que ele diz por que além, né, de ser uma pessoa com transtorno mental, tem que ser alguém que faz cinzeiro, tem que ser alguém que faz artesanato, tem que ser alguém que faz... Então, que o uso da terapia ocupacional, da arte-terapia, ela seja um recurso de expressão, mas não também que ingesse pessoas que fazem uso do serviço de saúde mental, que têm sofrimento mental, que elas tenham que ser necessariamente artistas, né? Porque a Nise um dia fez um trabalho lindo, maravilhoso, então não. Né? A gente precisa que as pessoas sejam pessoas com seus desejos e com seus interesses e que possam migrar. E aí, nesse sentido, não vou entrar aqui no como a ciência se vê dentro dessa relação, mas a gente ainda utiliza assim, o modelo cientista, cartesiano, biomédico, de pensar que o modelo das ciências naturais, aquele que a gente vai lá, pega uma planta, põe no microscópio, isola ela do seu meio para estudar, para entender o que ela é. A gente vê que a psiquiatria fez isso por anos, isolou as pessoas, né? Porque quando chega, é claro que o hospital nasceu antes da psiquiatria, mas ela se utiliza desse lugar dos sujeitos que foram tirados do seu contexto para estudá-los e para devolvê-los ajustados, e isso não aconteceu em 300 anos, não vai acontecer, né? Porque não é assim que funciona no campo da saúde mental. Acho que essa é uma pergunta que eu não lembro se é do Basaglia ou do Rotelli, mas acho que é a pergunta de R$1 milhão, que diz assim: se o hospital passa a ser um espaço de novas práticas da psiquiatria, lugar de isolamento, observação, intervenção e produção de saberes, como dar conta de uma doença provocada pela institucionalização? Então, o século XX ele é marcado pela retomada da pauta dos direitos humanos, de uma forma muito mais intensa, né? Pensando aí no contexto no Brasil de ditadura, pensando na Segunda Guerra Mundial, pensando no que aconteceu na Alemanha nazista. Então, a luta antimanicomial ela também nasce num tempo histórico fortalecida por todas essas outras pautas e lutas que trazem os direitos humanos e a cidadania para o centro do debate.
E aí eu tenho 4 minutos, estou desesperada, vamos lá. Acho que também, né, a Ana já diferenciou reforma psiquiátrica de luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica, para ser antimanicomial, né, para ser uma reforma antimanicomial, ela tem que se dar dentro nessas 4 dimensões que o Paulo Amarante desenha, né? Ele fala, então, de uma dimensão teórico-conceitual, e eu acho que esse campo é um campo que tem produzido coisas importantes. O Eduardo Vasconcelos diz que talvez tenha sido uma das dimensões que a gente conseguiu avançar mais. A gente tem muito material teórico bom produzido. Na técnico-assistencial, que eu penso que é um grande nó hoje ainda, né? Porque a gente sabe o que a gente não deve fazer, mas se bate muito ainda no como fazer aquilo que tem que ser feito, o que produzir, de fato, como assistência de cuidado. Ainda que tenha muita coisa linda sendo feita, que também não está publicizada e que não está sendo exposta, acho que a gente precisa retomar coisas bonitas que o SUS fazia, né, que eram as mostras de práticas exitosas, e compartilhar mais essas experiências inspiradoras. Dentro do campo jurídico-político, a reforma precisa se dar com ênfase na garantia de direitos. O que a gente tem visto de ataque às práticas de redução de danos no estado de Santa Catarina e no Brasil todo é lamentável, né? E a gente precisa lembrar que, em 2019, o nosso documento que prevê redução de danos como uma prática profissional, ela foi revogada, né? Teve um documento técnico que foi revogado no governo Bolsonaro, que a gente precisa recuperar. A legitimação da prática de redução de danos e do cuidado em liberdade das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Esse talvez seja um ponto mais nevrálgico nesse momento da reforma. E, dentro do campo sociocultural, o Rafa trouxe o exemplo aí do que aconteceu na época do filme da Nise, mas a gente sabe que, penso que o que mais afeta hoje os nossos desafios nesse campo seja também essa cultura da medicalização, da patologização da vida, que vai delegar aos médicos, aos psicólogos, aos profissionais de saúde como um todo, o poder de dizer o que o outro tem e como ele deve ser tratado e como essas práticas devem ser conduzidas, e fazendo isso pelo sujeito e não com o sujeito. Bom, não vou entrar nas fases da reforma, porque elas são muitas, mas eu acho que é lembrar que, nesse primeiro período da reforma, que é ali entre os anos de 1978 e 92, a gente tem o movimento da luta antimanicomial, nasce do encontro entre o movimento dos trabalhadores em saúde mental com as associações de usuários e familiares, no encontro que foi o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores de Bauru. E queria ler rapidamente um trecho da Carta de Bauru. Vamos lá, eu não vou ter que passar muita coisa, gente. Olha, achei que ia falar meia hora aqui, ó. Um trecho da carta que diz assim: nossa atitude marca essa Carta de Bauru, de 1987, marca a inauguração da luta antimanicomial no Brasil enquanto movimento mais organizado, sistematizado. A gente sabe que a luta já acontecia há mais tempo, né? Mas diz o seguinte: nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana. Inauguramos um novo compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da violência. O manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão desse tipo. A opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, na discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres, pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial, por uma sociedade sem manicômios. Esse documento ele é atualizado 35 anos depois, né, no encontro de Bauru recente. Então, o que a gente quer é uma reforma psiquiátrica que seja antimanicomial, que trabalhe para a desinstitucionalização, que é a desconstrução sistemática desses modos de pensar, agir e conduzir a política de saúde mental. Então, para isso, precisa mobilidade de pessoal, singularidade de cada serviço adaptando a cada realidade. Eu entendo que o problema não é a gente ter uma portaria, um documento técnico, um protocolo. O problema é enrijecer esses documentos e padronizar as práticas pessoais, como se fosse possível burocratizar afeto, né? E a gente não cuida em CAP sem afeto. Aumento dos custos geridos pelo usuário, a gente precisa aumentar os custos. A gente tem uma portaria, e acho que as conferências de saúde mental do ano passado deram conta
de levantar essa lebre, que é a atualização da tabela SUS para a política de saúde mental, que está aí desatualizada desde 2011, e que a gente teve anúncios recentes de aumento do financiamento, mas que a gente agora precisa avançar na utilização desses recursos, sobretudo para a qualificação dos serviços existentes e para repensar os formatos das redes, né? A gente tem uma condição de saúde mental social 2023 que é diferente de 2011, quando a portaria foi implementada. E o uso produtivo desses recursos. E aí, para ir finalizando, né, a gente tem aqui, quando se discute, então, os 35 anos da luta antimanicomial, no ano passado, essa denúncia que está lá no site da Fiocruz, que é uma fala que diz o seguinte: um estudo recente, desenvolvido pela ONG Conectas e pelo Centro Brasileiro de Análises e Planejamento, apontou que, entre 2017 e 2020, o investimento público nas comunidades terapêuticas chegou a 560 milhões de reais. E aí eu vou fazer só um apontamento, que o Colegiado de Apoiadores em Saúde Mental do Estado de Santa Catarina, composto por trabalhadores, trabalhadoras, usuários também, esse ano, né, com mais recentemente participação de usuários no colegiado, com agora a gestão da Heloísa e da Denise, tem feito um trabalho importante, porque o colegiado ele existia de forma dentro da estrutura do Estado. Existiam as câmaras técnicas e os representantes da Câmara Técnica tinham uma Câmara Técnica estadual. Então, o colegiado era um espaço mais aberto e amplo para que as pautas que fossem para a CIB dentro do Estado, né, a Comissão Intersetorial Bipartite, ou seja, o que fosse discutido dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, essas pautas elas eram discutidas com as bases, com profissionais dentro dessa estrutura, né, com os trabalhadores, mais recentemente e tardiamente também com a participação de usuários e de usuários da rede de saúde mental. Mas o colegiado fez um levantamento ano passado e identificou que o Estado de Santa Catarina, porque esse 560 só do governo federal, né, fora o que vai também dos municípios e do Estado. O Estado de Santa Catarina destinou, em média, 9 milhões por ano para as comunidades terapêuticas para o tratamento de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, em detrimento de, segundo, né, a Secretaria de Estado, essa informação num documento, 1 milhão para a rede de atenção psicossocial. Então, a gente tem isso. E é bem nisso que eu quero chegar, né? Porque assim, o investimento público de finanças, porque reforma psiquiátrica não se faz só com desejo, né? Se faz com dinheiro, com pessoas, com condições concretas e materiais de se fazer esse trabalho, com respeito ao trabalho e com respeito aos trabalhadores, porque trabalhador doente não cuida bem, né? E a gente tem aí um número absurdo de trabalhadores sofrendo assédio, perseguição e maus tratos em serviços de saúde por atender e querer atender com dignidade. A gente teve aqui o exemplo hoje da homenagem ao Gabriel Amado. E muitos profissionais que eu conheço que passaram, né? Eu fui uma das trabalhadoras que saiu com burnout do trabalho e que pensou em não voltar. E conheço muitos colegas que também adoeceram nesse processo ou que foram remanejados como profissionais antiéticos, né? E assim, com uma marca muito ruim de um cuidado indigno. E aí a gente tem hoje as comunidades terapêuticas que funcionam num caráter asilar, e o que eu estou falando está no relatório de inspeção, que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia, Ministério Público Federal, né, e outros órgãos. O que está nesse documento é que as comunidades foram identificadas em 2018 como serviços asilares, ou seja, no modelo manicomial de internação, de longa permanência, de isolamento social, de retirada desse sujeito do território, com muitas irregularidades em relação ao modo de internação, muitas compulsórias ou involuntárias e com condutas bastante equivocadas, ausência de projeto terapêutico singular, violação da liberdade religiosa, com práticas proibicionistas e com marcas da institucionalização, da instituição total mesmo, né, de violência, de indícios de tortura e de outras violências. E é para esse lugar, com pouquíssima fiscalização do ponto de vista da qualidade técnica, porque da fiscalização financeira existe, mas da condição técnica, como a gente tem nos CAPs, não existe. Então, são para esses lugares que o dinheiro tem ido, a maior parte do dinheiro.
E aí, para fechar, então, acho que já passou meu tempo, mas vou fechar rapidinho aqui. Os desafios, eu entendo que na dimensão sociocultural é o fortalecimento da democracia, né? Da democracia, nosso país correu um risco de perder a democracia recentemente, eu acho que esse é um grande ponto. Nas pautas dos direitos humanos e na ocupação das cidades. A gente precisa que os CAPs saiam dos CAPs e que a saúde mental ela seja também, ou que os CAPs voltem a ser serviços territoriais e não ambulatórios especializados, né? Na dimensão técnico-assistencial, retomar a clínica com seu compromisso ético-político, com cuidado e liberdade, o fortalecimento das estratégias de protagonismo de usuários familiares. E aí, nós, psicólogas e psicólogos e psicólogues, pensar o nosso papel na construção dessas estratégias, como nos colocar nessas estratégias. Na dimensão jurídico-político, fortalecer os laços entre saúde e justiça e agora encarar o desafio dos hospitais de custódia, dos manicômios judiciários. Na dimensão teórico-conceitual, a gente estudar como material de educação permanente, dentro dos serviços, na rede, no SUS, os efeitos da patologização e da medicalização da vida e relacionar tudo isso com essa lógica do biopoder que segue forte, presente também nos CAPs e na rede de saúde mental como um todo. Trazer a autonomia e a desinstitucionalização como princípios, entendendo a autonomia não como abandono e negligência, né, mas como a produção do aumento da interdependência, de poder produzir na relação com o trabalho do profissional de psicologia, sujeitos mais interdependentes, como também diz o Saraceno quando fala de autonomia, né? Que a gente possa auxiliar os usuários dos serviços a dependerem mais da cidade e estarem mais disponíveis para ensinar a cidade também. E aí eu acho que é isso, o restante a gente já falou, né? Acho que dentro dos desafios mais gerais também enfrentar o empobrecimento, sobretudo dos usuários, que durante a pandemia, nos últimos anos de crise aí financeira e geral, assim, tiveram perda muito grande de geração de renda, de condições de dignidade também nesse sentido. E fechar com as nossas potências. Eu acho que a gente tem uma história bonita em Santa Catarina que precisa ser contada e resgatada também. Atores importantes, históricos, dentro do campo da luta antimanicomial no Estado e fora dele. E aí eu acho que é isso. Fechar aqui com uma frase do Galeano. A utopia está no horizonte, me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos, caminho 10 passos e ela se afasta 10 passos. Para que serve a utopia? Para isso, para que a gente continue caminhando. Ao mediador sempre cabe a parte chata, né, de estar fazendo a organização, e a gente não quer cortar, porque, de fato, a fala, né, são muito ricas, né, e vamos pedir desculpas. Infelizmente, não vamos ter como abrir para debate, né, então, fica como a nossa combinado antes, né? Depois eu vou ali mais para o meio, eu recebo de vocês as dúvidas. Se tiverem um e-mail, né, eu me comprometo de estar entregando para a mesa. Tá? E também perguntaram já, quem tem meu WhatsApp aí tem esse privilégio, esses materiais vão poder ficar disponíveis? Tá. Tem vários links na minha apresentação também. Então tá. E aí o material fica disponível e depois também, quem tiver interesse, a gente encaminha por e-mail. Tá certo? Aí eu vou ali. Então eu gostaria agora de desfazer então a mesa. Muito obrigada a todos e todas.